Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma capa de caderno. Olha só, tinha que ter um gatinho, né? E aí, porque as minhas alunas, eu peço para elas comprarem caderno, e aí elas vão deixando, e aí como elas estão sem caderno, eu vou levar os cadernos já com as capinhas para elas, tá? Então esse aqui eu fiz, agora eu vou fazer um com vocês, só que o que eu vou fazer com vocês é um pouquinho maior, mas vocês vão entender direitinho como é que a gente faz, tá bom? Então aqui, pessoal, como é que eu faço para medir a manta, ó? Eu pego o caderno, abro ele e faço um risco em toda a volta. E deixei, ó, 2 dedinhos de manta a mais em toda a volta, além do risco, tá? Tá aqui, ó, riscado, do tamanho do caderno aberto. Eu quero usar esse tecido aqui de gatinho, ó. Gatinho com tesoura e tecidinho, botão, tá? Só que ele é pequeno, ó. Estão vendo? Ele não vai dar todo. Então, eu vou ter que usar outro tecido junto. Aqui, ó, eu passei uma costura em cima do risco. Por quê? Porque depois que eu colocar os tecidos aqui, eu não vou ver. Então, assim, estando com a costura, ó, eu enxergo do outro lado, tá? Aí, aqui agora, eu vou botar esse tecido, assim. Vou alinhar bem o risco aqui do tecido com ali a minha costura que eu fiz para não ficar torto. Então, eu pego aqui um alfinete, boto bem ali, ó. Mas se vocês estiverem fazendo com tecido inteiro, não precisa se preocupar com isso, tá? É só se o tecido de vocês já tiver um desenho, aí sim. Senão não precisa. Ó. Aí eu dou uma passadinha aqui com ferro para ele ficar bem grudadinho na manta. Esse tecido aqui, ele seria um tecido ideal para fazer uma almofada, né? Mas a gente tem que ter criatividade com os nossos tecidos e aproveitar para outras coisas, para não fazer só o óbvio, tá? E agora aqui, ó, eu tenho que completar. Essa parte aqui eu tenho que completar com outro tecido. Então, como eu tenho esse tecido aqui de botãozinho, olha, e é nos tons, nos mesmos tons, eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui para completar a parte que tá faltando. Ó, só o pedaço que falta. E assim a gente vai trabalhando com o que a gente tem, aproveitando o que a gente tem. Aqui corto. Pronto, né? Agora eu pego aqui e passo ferro para esticar bem esticadinho. Pronto. E agora aqui atrás eu vou passar uma costura só de segurança na pontinha, para poder cortar o excesso de tecido. Essa maneira aqui de fazer capa de caderno, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode fazer para Bíblia, pode fazer para livro, pode fazer para tudo. Aqui também vou passar uma costura de segurança. Peraí, deixa eu passar mais um pouco aqui, que meu ferro não estava bem quente. E eu quero que ele fique bem esticadinho. Lembrando que eu cortei maior, né? E agora eu vou ensinar para vocês aonde que a gente vai costurar. Bem certinho. Aqui é só uma segurança. Depois eu faço onde tem que ser. Aqui desse lado eu já passei a costura. E agora aqui. Pronto, agora eu posso tirar os alfinetes. Ó, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui a parte da frente, ó, do meu caderno e a parte de trás que ficou assim, tá bom? E o que que eu preciso agora? Marcar aqui, ó, abrindo, tá bem na costura ali. E agora eu tenho que dar a margem. Então, como é que eu vou fazer essa margem? Eu vou pegar e vou riscar
vou riscar 1 centímetro a mais da minha costura, ó, da minha costura principal. A primeira costura ali que eu fiz, tá? Faço 1 centímetro em toda a volta. E aqui também. Vão prestando atenção que vocês vão conseguir fazer e vai ficar bem bonito. E o que que vocês podem fazer? Podem fazer todo de retalhinho, tá? Agora eu vou passar uma costura em cima desse risco que eu fiz no 1 centímetro. Acabei de derrubar uma tesoura. Pronto, agora eu posso recortar. Agora eu posso recortar aqui, ó. Pronto, agora, ó, passei a costura no risco que eu fiz no 1 centímetro. Agora eu recorto tudo que tiver fora do risco e dessa costura. Ó. Agora eu preciso de um tecido de forro e um tecido para fazer as abas de dentro, para encaixar o caderno. Pronto, recortei. Agora a gente bota o caderno aqui de novo para ver, ó. Aquilo ali vai ser a margem de costura. Ó. Ficou quase... Ó, para o caderno pequeno, desse jeito que eu fiz, ficou ótimo. Agora, para esse grande, tá quase faltando aqui. Então, eu vou ter que costurar bem na beiradinha, tá? Vou ter que fazer a costura aqui nesse lado, ó. Aqui, assim, ó, em cima e embaixo tá bom. Mas aqui, quase que ficou pequeno. Então, o que que vocês vão fazer? Em vez de deixar, se for o caderno desse grande, tá? Em vez de deixar 1 centímetro aqui nessa parte... Vocês podem deixar 2 centímetros, 1,5 ou 2, tá bom? Então, agora aqui, vou cortar a parte do forro. Eu achei esse tecido aqui, ó, que combina bem nos tons, tá bem nos tons aqui. Então, eu vou cortar as abas primeiro, e aí eu corto assim, ó. Eu dobro aqui e corto nessa medida aqui, a aba. Dá mais ou menos 20 centímetros, e aí dobrando fica 10 centímetros. Então, aqui eu tenho as duas abas, dobro ela assim, ó, direito com direito. Já dou uma passadinha. Ó. Já fica dobradinho certinho, tá? E agora, essa aba, aqui eu tenho que tirar fora a margem da auréola do tecido, ó. Essa aba, a gente costura aqui do lado direito, ó, assim. Então, a gente alfineta bem certinho. Alfineta aqui bem certinho. E costura pelo lado da manta, que é melhor. A linha bem, ó. Arrinha bem aqui. E vem aqui pelo lado da manta e faz uma costura bem na pontinha. Porque aqui nosso tecido ficou... Aí aqui do lado também, gente. As duas pontas. Como nosso tecido, aqui, a manta ficou pequena nesse sentido. Nesse pequeno aqui, ó, deu certinho assim 1 centímetro.
como eu fiz. Mas nesse grande aqui, já não deu bem certinho. Ah, não sei por que eu tô arrematando, né? Ó. Agora eu posso tirar os alfinetes daqui. Então, é assim mesmo, tá? A gente prende do lado de fora, ó, do lado direito. E agora aqui vai ser meu forro. Então, eu vou ter que emendar, porque eu quero botar esse tecido, ó, e vou ter que emendar. Vamos ver se ele vai dar aqui. Vamos ver se vai dar. Tem que dar. 23. E aqui tem 22. Então, posso emendar bem na pontinha, que vai dar. Deixa eu até cortar já para facilitar o que sobra aqui. Esse tecido de chevron é tão bonito, a gente aproveita ele para vários trabalhos, ele combina para compor trabalhos. Faço aqui a minha emendinha, direito. Lembrando que eu tô fazendo só porque o tecido eu quero, porque quero usar esse tecido, e o meu tecido não dá, então por isso que eu tô emendando. Eu vou passar um pespontinho. Tá? E agora eu coloco esse aqui em cima desse. Assim. Deixa eu marcar bem o meio, para botar o meio bem na costura. Meio bem na costura. Direito com direito. Ó. Bem na costurinha. E agora vou alfinetar. Como é que eu sei qual é a parte de trás, qual é a parte da frente? Porque na parte de trás tem essa emenda que eu fiz aqui, ó, que aqui é a minha costura. Então, é aqui que eu vou deixar a abertura para desvirar. Então, eu faço aqui uma costurinha daquela dica de milhão, ó. E vou costurar bem em cima da minha costura, porque meu tecido tá ali. E aqui eu posso costurar deixando um pezinho de máquina. Agora aqui, costuro bem em cima da costura. Aqui o pezinho de máquina. Essa é uma capa básica, tá, gente? Tem outros modelos de capa que são mais trabalhada no detalhe, tem bolsinho por dentro, tá? Mas aqui não é o nosso objetivo, porque nosso objetivo é fazer uma capa simples, para que todo mundo possa fazer. Depois que vocês fizerem a primeira simples, que eu vou cortar o excesso, ó. Depois que vocês fizerem a primeira, aí vocês podem inventar o modelo que vocês quiserem. Agora vocês vão rezando aí, para quando eu cortar, quando eu desvirar o caderno, entrar aqui, né? Já que ficou menorzinho. Essa parte aqui eu não vou tirar, porque é onde tá a abertura, ó. Então, vou pegar aqui lá na ponta, ó, lá na outra ponta para desvirar. E puxo. A abertura vai ficar escondida dentro da aba. É assim mesmo, ele dá uma amassadinha, mas depois a gente passa com ferro e ele desamassa. Ó, aí aqui ficou a abertura, tá vendo? Então aqui a gente fecha com pontinho à mão, pontinho invisível, bem na pontinha,
boto o clips aqui. E aí vou pegar uma agulha com linha e dar uns pontinhos visíveis aqui. Ó. E a costurinha invisível que vocês sabem fazer. Pega um de lá, pega um de cá. Ó. Tá? Vou fazer essa costurinha e já voltamos. Ó, gente, já fechei ali a abertura, tá? Já desvirei. Ó, tá passadinha. Aqui eu passei um pespontinho, ó. Passei um pespontinho aqui e passei um pespontinho só na parte da frente, aqui bem na beiradinha. Aqui na parte de trás eu não passei para não ter perigo de não entrar no meu caderno. Agora, a próxima vez que eu for fazer para esse caderno grande, eu já sei que tem que deixar 2 centímetros nesse sentido aqui, né? Na altura ficou bem tranquilo. Foi só... Olha só que lindo que ficou. O que vocês acharam? Aqui, ó, a gente dá uma passadinha. Aqui também. Tinha que ser de gatinho, né, gente? Gente, agora eles não precisam fazer, não vai precisar fazer a cirurgia no dente. Acho que ele engoliu o dente, que tava mole, que tava inflamado. Engoliu o dente. Olha, ficou lindo, né? Agora não tem desculpa de não fazer o caderninho com os desenhos dos trabalhos, tá? Então, era essa a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês gostem, que façam muitas, tá? E me mandem a foto. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.